Bom dia, galera, tudo bem? Dia lindo hoje, hein? Super quarta-feira. Cheguei um pouco mais cedo aqui no escritório e vinha no meio do caminho pensando sobre algumas coisas e falei, nossa, eu preciso colocar isso daqui num vídeo para compartilhar com vocês aqui, né? E a minha pergunta de hoje é: você é guiado por princípio ou você é guiado por condição? Como é que você toca a sua vida, né? São as condições que definem quem você é ou são os seus princípios que te definem, né? Ou que te guiam para o seu propósito, para o cumprimento do seu propósito? Boa pergunta, né? A gente nunca sabe exatamente o que isso quer dizer, mas eu vou te dar aqui alguns exemplos, né? Ou melhor, né? Vou trazer um filme. Quem assistiu aquele filme Matrix vai lembrar, e quem não assistiu acho que vale a pena, eu até recomendo assistir. E tem a cena clássica em que o Neo está começando o treinamento dele, ele está no topo do prédio e ele precisa pular de um prédio para o outro, né? E o seu mentor, ele faz o mentor do Neo, ele faz esse movimento, então ele dá um pulo e salta lá do outro lado e ele cai lá no topo lá do outro prédio, que é uma rua larga assim que ele precisa atravessar. E o Neo então começa o exercício dele, começa o pensamento dele, começa a procurar deixar a mente dele limpa para poder fazer esse pulo, para poder atravessar lá para o outro lado. E aí então ele toma coragem, sai correndo, dá aquele salto maravilhoso e ele começa a levantar voo para fazer a travessia, né, para atravessar para o outro lado lá da rua. E de repente então ele olha para baixo e vê, meu Deus, como eu tô alto aqui, eu vou cair. O que acontece? O sujeito se esborracha lá no chão. Evidentemente que pela história do filme isso daí acontece no ambiente virtual e ele acabou se esborrachando lá, mas levantou cheio de dor. E por quê? E porque ele primeiro ele não acreditou naquele salto que ele poderia dar, ele não acreditou que ele poderia fazer atravessar um local tão distante assim com o seu próprio esforço. Ele acreditou que ele era limitado pelas suas condições. Pegou? Então é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje, né? Então a gente tem uma grande preocupação aqui em encontrar o como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, como é que não sei o que. E quando você coloca o bendito do como na sua frente, o que acontece é que você começa a se tolher, você perde a criatividade, você perde o seu poder de encontrar conexões, você perde o poder de pensar fora da caixa. Deu para você entender? Porque o seu cérebro é o seu maior inimigo, né? Então você precisa se treinar e treiná-lo a trabalhar a seu favor. E o que eu quero compartilhar com vocês aqui, o que no final das contas o que eu quero entender, é que vocês devem exercitar ou fazer um exercício livre de pensamento, fazer um exercício livre de criatividade, ter fé, mentalizar. E o como ele vai aparecer, o como ele vai entender, ele vai aparecer na sua frente. Então, esse é o convite que eu faço para vocês aqui. Então, pare e todas as ideias que vocês têm, todos os pensamentos que vocês têm, todas as coisas que vocês têm, sempre procurar a resposta. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Isso tolhe você, isso daí te atrasa, isso te amarra. Então faz um pensamento livre, né? Se livra dessas travas aí para você pensar a respeito da onde você quer chegar, do que você quer fazer, qual é o projeto que você quer implementar, o que você quer começar da sua vida. Então simplesmente comece a agir, comece a fazer a coisa funcionar. Não mate a sua ideia no momento antes dela brotar, porque quando ela começa a brotar, a primeira coisa você faz, como eu faço isso? Pronto, acabou, né? E eu quero fazer também uma conexão com vocês sobre essa história que eu contei aqui do Neo, do filme Matrix. Teve um sujeito aí ou tinha um bando, né? Tinha uma turminha que estava dentro de um barco aí há muitos anos, né? Há 2000 anos mais ou menos. E aí então, num determinado momento lá de chuva e tudo mais, um deles começou a caminhar sobre a água, né? Vocês devem saber do que eu estou falando, né?
E aí teve um dos seus seguidores aí que também foi caminhar sobre a água e ele estava indo bem, até o momento em que ele olhou para a condição dele. E a condição dele que ele se colocou para ele era a seguinte: nós não temos a capacidade, ou eu não tenho a capacidade de andar sobre a água. O que aconteceu? O homem afundou. Qualquer semelhança de Pedro com Nil é mera coincidência, tá bom? Um beijo para você, super bom dia. Sobre o futuro, para de pensar no como e amanhã a gente conversa. Tchau!